Olá, professora! Olá, professor! Meu nome é Kátia Queradia, eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da HQ Aya de Yopougon, de autoria de Marguerite Auboé, com a ilustração de Clément Aubry. A tradução é da Júlia da Rosa Simões. Além disso, principalmente, eu vou apresentar uma parte do material do professor que minha colega Marcela Bode e eu preparamos para vocês. Vamos lá? Na versão escrita do material digital do professor, nós compartilhamos com você um pouco mais das concepções que nos regem. Basicamente, para nós, a literatura tem uma potência simbólica que distingue sobremaneira os textos literários dos demais textos, e é o espaço onde o humano se encontra consigo próprio de maneira mais íntima e justamente por isso precisa ser oferecida às alunas e aos alunos do ensino médio com a mesma riqueza com que é concebida. No primeiro vídeo tutorial a que você teve acesso, aquele dedicado também aos seus alunos, eu já apresentei um pouco da HQ Aya de Yopougon, de seus autores e da sua tradutora. Portanto, nesse segundo vídeo tutorial, especialmente dedicado a você, vamos falar sobre como trabalhar as propostas de atividade que sugerimos. Nossa primeira proposta de atividade pressupõe que os alunos leiam individualmente ou em dupla ao menos o primeiro texto da HQ, até o nascimento do bebê de Adjoa. No material, explicamos cada habilidade prevista pela BNCC do ensino médio que utilizamos na atividade, você poderá se guiar por ele. Antes de começar o trabalho da primeira atividade com os alunos, pergunte se eles reconhecem gírias ou interjeições que utilizam entre si e que não seriam facilmente traduzidas. Relembre-os do conceito de variação linguística, especificamente da variação geográfica. Você também pode questioná-los sobre situações em que conversaram com pessoas de outras regiões do país e tiveram dificuldade para compreender algo. Anote as palavras levantadas no leque de gírias e interjeições, ampliando-as com o que você achar necessário. Essa primeira conversa é fundamental para que aconteça a apropriação de repertório e para a compreensão da variação linguística. Também pensando na apropriação de repertório e numa leitura mais significativa, pergunte-lhes se gostaram do texto e se eles se identificam ou identificam alguns amigos ou colegas ou com alguns dos personagens. Assegure em suas aulas, professor e professora, a importância da fruição literária. Ainda pensando em aprofundar a experiência leitora, proponha que os alunos falem livremente sobre a história, especialmente sobre como enxergam as três personagens principais. É provável que eles se dividam entre aqueles que preferem a postura mais reservada de Aya ou a vontade de festejar de Bintou. Não há lado certo, há diferentes identificações com o texto. Incentive-os a falar e estabelecer relações com suas leituras, com seu repertório cultural, com a sua vida. Proponha também que os alunos pensem nas semelhanças entre a obra e o Brasil contemporâneo, discorrendo sobre a herança africana no Brasil. E é muito importante conversar com eles que a Costa do Marfim não representa toda a África e que existem especificidades locais, de modo a evitar a cristalização de estereótipos. Tendo sido feitas todas essas discussões, propomos uma atividade de produção textual, um verbete de algumas das palavras descobertas da variação de Yopougon. Neste verbete, sugira que os alunos tragam a definição do termo, explicando seu significado, a sua origem e seus principais usos. Peça que incluam sinônimos em língua portuguesa, bem como situações de uso, e eles podem retirar as situações do próprio livro, criando um verbete multissemiótico, caso queiram. Para a realização da segunda atividade, sugerimos que os alunos tenham lido toda a obra Aya de Yopougon. Professora, professor, saibam que o tema dessa atividade é tão delicado quanto necessário. Trata-se do conceito de assédio sexual e pode ser propulsor de gatilhos emocionais, ou seja, pode eventualmente desencadear lembranças de sofrimentos ou traumas. Portanto, desde o início é importante que todos, especialmente as alunas, estejam cientes da temática da aula e que esteja clara a possibilidade de não participar da atividade, caso ela seja de alguma forma causadora de sofrimento. Quando essa questão estiver cuidada, sugerimos que você inicie a atividade questionando os alunos sobre o conceito de assédio sexual e como eles compreendem a temática. Tenha atenção para que não haja naturalização da violência contra a mulher e a minimização do assédio. Para apoiar seu trabalho, nesse momento, sugerimos a apresentação do documentário Chega de Fio-Fio. Deixamos um link para ele no material do professor escrito. Questione como a questão do assédio é tratada na mídia e por pessoas públicas. Essa atividade é uma maneira de possibilitar aos alunos a análise das múltiplas visões de mundo, bem como dos preconceitos e ideologias veiculados. Propõe em seguida que os alunos
alunos falem livremente sobre o que leram, especialmente sobre a questão dos gêneros e dos múltiplos assédios e das violências que aparecem no quadrinho. É provável que haja um debate sobre o que é assédio e o que é paquera, pois há uma naturalização desse aspecto em vários momentos. Convém discutir com os alunos que o assédio sexual é uma das formas de violência contra a mulher problematizadas na HQ, mas não a única. A violência física é marcante nas cenas, especialmente entre pais e filhas. Questione-os sobre as cenas, especialmente sobre como isso reflete ou não a realidade brasileira. A ideia é que, com a sua mediação, eles reconheçam que as cenas de 1978 em Opogon poderiam se passar no Brasil contemporâneo. Mais que isso, leve-os a refletir se, ao retratar isso no livro, a escritora é capaz de promover debate. Por fim, tendo sido feitas todas essas discussões, nossa proposta de produção escrita se apoia na elaboração de um artigo de opinião sobre a temática do assédio sexual nas ruas do Brasil. Você saberá definir se, na sua realidade, o trabalho será mais significativo em duplas ou individualmente. Peça para serem cuidadosos na escolha dos dados e nas informações que utilizarão. Instigue-os a tentar estabelecer uma comparação no texto entre esses dados e a obra literária. Ao final, sugerimos também uma maneira de registrar a avaliação da produção de seus alunos, caso seja de seu desejo, considerando todas as multidimensões envolvidas nesse trabalho. Nossas duas sugestões de trabalhos em associação a outros componentes curriculares focam a área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas, respectivamente os componentes de História e de Sociologia. Na primeira atividade intercomponentes, a ideia é, junto a um colega ou uma colega de História, propor que os estudantes se lembrem do processo de neocolonialismo que alastrou a África por anos e que fez a Costa do Marfim ser colônia francesa de 1893 a 1960. Sugerimos ainda destacar pela literatura o poder do eurocentrismo e da violência praticada sobre os povos africanos nos séculos 19 e 20. É igualmente importante utilizar esse momento para entender por que, conforme vimos com Chimamanda Adichie, a África segue constantemente sendo vítima de uma história única. Na segunda atividade intercomponentes, sugerimos um trabalho com um colega ou uma colega de Sociologia, mas também de Geografia, sobre como a questão dos panos africanos constrói parte fundamental da cultura. Propomos uma pesquisa sobre o significado das amarrações, das estampas, das cores e dos padrões, bem como sobre como essa herança cultural foi herdada pela cultura afro-brasileira e as religiões de matriz africana. Para isso, sugerimos o paratexto sobre como carregar bebês. Como aprofundamento a essa obra e para uma experiência leitora mais proveitosa, sugerimos um estudo mais aprofundado sobre a pluralidade cultural do continente africano. Chimamanda Adichie, em seu celebrado TED Talks, O Perigo da História Única, leciona aquilo que deve ser uma premissa quando estamos diante de obras que rotulamos como africanas. A única história cria estereótipos, e o problema com estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história, tornar-se a única história. No material escrito, deixamos várias sugestões de referências complementares para vocês, mas escolhemos duas para apresentar aqui também. A primeira é um texto de Akili Mbembe e se chama As Formas Africanas de Autoinscrição. É de 2001 e está no número 23 da revista de estudos afroasiáticos. No material escrito deixamos um link para você. O estudo de Mbembe é uma análise às múltiplas formas como se tentou criar uma identidade africana, seja por um discurso dos próprios nativos, seja pela instrumentalização feita pelos europeus. Nossa segunda sugestão é para conhecer um pouco mais sobre histórias em quadrinhos. Trata-se do livro Quadrinhos e Arte Sequencial, Princípios e Práticas do Lendário Cartunista. É de Will Eisner. Esse livro é um manual didático e completo que se apoia no trabalho de um dos pioneiros das HQs para ensinar técnica e contar um pouco dos princípios que regem uma obra em quadrinhos. Esperamos que o conjunto de materiais que preparamos para você e seus alunos seja de grande apoio e que vocês tenham uma deliciosa experiência leitora. Boa leitura e bom trabalho!